Aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de TBJ e hoje a gente vai introduzir os conceitos da configuração Darlington, que é essa configuraçãozinha aqui, tá certo? Composta por esses dois transistores, interliga os coletores de cada um deles e o emissor do primeiro é conectado à base do segundo, tá? E aí o que acontece? A gente vai calcular o beta total disso aqui, porque perceba, né? Com essa configuraçãozinha aqui eu ainda tenho três terminais. Eu tenho esse terminal da base, eu tenho esse terminal aqui que seria um coletor e esse terminal aqui que seria um emissor. O que é que vai acontecer com o parâmetro beta, né? O que é que vai acontecer quando eu faço isso aqui? É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. E o que é que acontece? Considere que o primeiro transistor tem um beta de beta 1 e o segundo transistor tem um beta de beta 2. Aqui eu tenho a corrente de base, aqui eu tenho a corrente do coletor do transistor da esquerda, a corrente do emissor, que é igual à corrente da base do segundo transistor. Aí aqui eu tenho a corrente do coletor do segundo transistor e aqui eu tenho a corrente do emissor, tá? A soma dessa com essa vai me dar essa correntezinha aqui em cima que eu estou chamando de IC, tá legal? E aí vamos lá. Quanto é que vale essa corrente no coletor aqui do primeiro transistor, que é IC1, tá? A gente sabe, né, que IC1 é igual a beta 1 multiplicado pela corrente de base, que é o que tem aqui. Tá legal? Ou seja, IC é igual a beta IB, então IC1 é igual a beta 1 vezes IB, tá? Quem é IB2, tá? Que é a corrente do emissor do primeiro transistor. Então, a corrente do emissor se correlaciona com a corrente de base por beta mais 1. Como o beta aqui é beta 1, então vai ficar IB2, que é a corrente do emissor, que também é a corrente de base do segundo transistor, sendo igual a beta 1 mais 1 vezes a corrente de base, que é o que eu tenho aqui. Com essa corrente de base, eu posso calcular essa corrente de coletor. Quem é a corrente de coletor IC2 aqui, que é a corrente do coletor do transistor 2, do transistor da direita, tá? Vai valer o parâmetro beta multiplicado pela corrente de base. Então vai ser beta, que é beta 2, multiplicado por essa corrente de base aqui, IB2, que é beta 1 mais 1 vezes IB, ou seja, beta 1 mais 1 vezes IB, tá legal? Então essa é a corrente IC2. E aí com IC1 e IC2, eu consigo calcular essa corrente IC aqui, que é a soma dessas duas correntes, tá legal? Então, IC é igual a IC1 mais IC2. Mas quem é IC1? É beta 1 e B, tá aqui, ó. Quem é IC2? É beta 2 vezes 1 vezes IB, que dá beta 2, que tá aqui embaixo, ó. É beta 2 vezes beta 1 vezes IB, que tá aqui, ó. Ou seja, é beta 1, beta 2 IB mais beta 2 IB. Essa é a minha corrente IC2. Basta você distribuir aqui as multiplicações e você vai achar essa parcelinha aqui, tá? Então, essa primeira parcela é a corrente IC1 e essa segunda parcela é a corrente IC2, tá? Perceba que essa corrente IC aqui, ela é uma função da corrente de base B, tá? Então, ela tem os três termos aqui, eu tenho a minha corrente de base. Então, eu posso colocar essa corrente de base aqui em evidência. Se eu colocar essa corrente de base em evidência, fica como, né? Vai ficar o seguinte, ó, vai ficar IC sobre a corrente de base B, que é o que eu tenho aqui, colocando essa corrente de base em evidência. Então, se eu dividir pela corrente de base IB dos dois lados, então vai ficar IC sobre IB. E quando eu divido por IB aqui do lado direito da igualdade, esses IBs aqui vão cancelar, né? Só que quem é IC sobre IB? É beta, né? Então, eu vou ter um beta total aí. Ficando quanto? Ficando beta 1 mais beta 1 vezes beta 2 mais beta 2. Então perceba o que acontece com o beta quando eu tenho a configuração Darlington, né? Imagina que eu tenho um beta de 100. Cada um, 100 e 100. Beta 1 igual a 100, beta 2 igual a 100. No mínimo, a minha corrente de coletor vai ser maior do que a corrente de base em 10 mil vezes. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação dos betas. Então se eu tenho beta 1 igual a 100, beta 2 igual a 100, vai ficar 100 vezes 100, dando 10 mil. Então, no mínimo, eu vou ter um aumento de 10 mil vezes na corrente do coletor em relação à corrente de base. Claro que eu teria que somar aqui o 100 do beta 1 mais o 100 do beta 2. Então, no mínimo aqui a corrente vai aumentar 10 mil vezes por causa dessa multiplicação. Então, a configuração Darlington, né, faz com que eu tenha um ganho de corrente em relação à corrente do coletor e a de base, que é proporcional à multiplicação dos betas de cada um dos meus transistores. Tá legal? Então, essa é a grande sacada aí da configuração Darlington, tá? E essas seriam as expressões que a gente utiliza para achar o beta total da nossa configuração Darlington, beleza?
Então, esses eram os conceitos para serem apresentados por hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz nos comentários se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda semana a gente está colocando vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então, desejo bons estudos para você. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Boa semana e até a nossa próxima aula. Até mais!